Olá, pais, crianças, muito bom a gente estar continuando aqui no nosso calendário do Advento. Hoje, o 14º dia das lições que estamos aprendendo da história desde a criação até Jesus Cristo. E como que cada momento da história tem a ver com o assunto principal da Bíblia, que é a salvação que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo, aquele que nasceu, e é por isso que nós celebramos o Natal. O Natal, então, é o nascimento do nosso Salvador. E a gente precisa lembrar disso. A história conta sobre como e por que precisamos dar valor ao nascimento do nosso Salvador, a quem Jesus é e por que Jesus veio ao mundo para se tornar homem. E você já sabe, não é, pessoal? Jesus veio porque Ele nos ama e porque Ele precisava ser o sacrifício por causa dos nossos pecados, morrendo na cruz, sendo substituto, como a gente já viu algumas lições atrás. Mas vamos lá, vamos continuar a história. Nós temos então a Páscoa, que foi um ponto alto aí da história. Jesus é a nossa Páscoa, não é? Aquele cordeiro inocente que foi morto para dar vida naquela casa, mas depois daquilo o povo de Israel recebeu a liberdade. O Faraó mandou que eles saíssem. E aí você já viu a história, nós temos ali a travessia do Mar Vermelho, como que Deus continua salvando o seu povo, protegendo o seu povo, e nessa caminhada até a Terra Prometida, temos algo que eu e você temos que lembrar. No Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são regras de Deus para a convivência do relacionamento do homem com Deus e com os seus próximos, com aqueles que estão ao seu redor. Você precisa saber os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a base de como você deve caminhar dia a dia na sua vida. Mas sabe, as regras tem um objetivo muito importante. Deus criou as regras desde o começo. E toda regra tem o objetivo de te fazer feliz. Aqui, crianças, eu quero te falar uma coisa. Siga as regras de Deus. Sigam as regras dos seus pais. Elas existem não para te fazer mal, mas para te proteger, para te fazer feliz, para cuidar de você, para que você vá bem na vida. Ouça bem as instruções de Deus e dos seus pais, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Mas olha que coisa, o povo, ele tinha essas regras, mas quando eles começaram a chegar na Terra Prometida, começaram a viver ali, eles começaram a se esquecer e não cumprir essas regras, começaram principalmente a adorar outros deuses, adorar outras coisas, colocar outras coisas no lugar de Deus. E a gente percebe uma coisa, que nós não conseguimos cumprir completamente nenhuma regra. E aqui vem, para mim e para você, uma lição importante. Nós precisamos de Jesus Cristo. Ele é aquele que nos perdoa, nos faz e nos dá a possibilidade de chegarmos até Deus. Não é nunca por sua própria capacidade. Eu e você não somos bons o suficiente, não conseguimos acertar sempre, nós não conseguimos sermos santos, limpos, livres de pecados sem Jesus. As regras, os mandamentos, eles tinham um propósito bom de relacionamento, mas também eles eram um alerta para mostrar que nós não conseguimos
justificar a nós mesmos. Nós não conseguimos, diante de nós mesmos, corrigir nossas próprias falhas. E aí naquela época, já agora ali nessa terra, na terra prometida, o povo se esquece de Deus e eles recebem o castigo, o que também é outra lição importante. Todo pecado tem uma consequência, não tem jeito, pessoal. Todo pecado tem um preço. E o preço do pecado é a morte, o castigo, as consequências. Por isso que Jesus, quando veio ao mundo, ele pagou um alto preço. Ele pagou as consequências dos nossos pecados no nosso lugar. E isso torna aquilo que Jesus fez tão espetacular. Mas naquela época ainda, só para vocês lembrarem e seguirem aí, Deus levantou homens para poder fazer com que o homem voltasse seus olhos para Deus. Porque quando o homem vive obedecendo as regras que Deus colocou, ele vive bem. Quando ele não obedece, ele tem um problema. E aí nós temos a época dos juízes, juízes como Débora, Gideão, Sansão, Samuel, que eram homens e mulheres de Deus que Deus levantava para cuidar do seu povo. Deus governava e corrigia e disciplinava o povo através desses juízes e fazia com que eles se voltassem para Deus. Quando tudo estava bom, eles se esqueciam de Deus de novo. Não faça isso. Não se esqueça de Deus. Não deixe de obedecer a Deus, a palavra de Deus em nenhum momento. Então, hoje a gente aprendeu um pouco sobre isso. As regras, elas mostram para mim e para você que nós não somos capazes de fazer tudo certo sozinhos. Nós precisamos de Jesus Cristo, o nosso resgatador, aquele que é o caminho, aquele que nos direciona e nos leva e nos dá a possibilidade de estarmos perto de Deus. Pela fé é o único meio, pela fé em Jesus Cristo, de termos comunhão com Jesus Cristo. Eu sou incapaz de cumprir todas as regras necessárias. Aprenda sobre isso e lembre disso, viu, pessoal? Que Deus abençoe vocês nesse dia. Até mais!